Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Vamos juntos agora preparar a parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 9 a 15 de outubro. Tenho certeza que irá facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos e vamos juntos agora preparar a primeira conversa. Na nossa apostila ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. E depois nós vamos fazer a análise da lição número 4. A demonstração está bem simples e pequena. Então podemos iniciar assim. Raabe, ela diz: bom dia, senhora, tudo bem? Me chamo Raabe e estamos nessa manhã trazendo um assunto muito importante da palavra de Deus. Como a senhora se chama? Então a moradora, ela se apresenta. Bom dia, me chamo Esther. Raabe, ela diz: Esther, hoje estamos fazendo uma pergunta para todas as pessoas e cada uma tem o seu ponto de vista. A pergunta é: o que é o reino de Deus? O que a senhora acha? Então a moradora, Esther, ela diz: para mim, será quando Jesus vir buscar a sua igreja e acabar assim com toda a iniquidade? Raabe, ela diz: muito obrigado por sua resposta. A senhora não é a primeira que dá essa resposta, pois, na verdade, é algo que muitas pessoas realmente anseiam. Mas veja como Jesus mostra de forma simples o que é esse reino. Veja o que ele ensinou para muitas pessoas no monte. Imagino que a senhora já conheça muito bem essa passagem. Mateus 6, 9 e 10 diz assim. Então faz a leitura e depois diz: note o seguinte, aqui pedimos que a vontade de Deus, ou seja, o reino, seja feita aonde? No céu ou na terra? Então Esther, ela diz, na terra, pois no céu já foi feito quando tirou o inimigo de lá. Então Raabe, ela diz, isso mesmo. Se pedimos na oração ensinada por Cristo que o seu reino traga bênçãos para a terra, faz sentido esse reino reinar sobre nada? Então Estela diz, bem, nessa linha de raciocínio não, precisa de algo aqui na terra. Então Raabe, ela conclui, exatamente. Então vimos que o reino de Deus ele é celestial, pois vem dos céus, mas trará bênçãos para a terra. Na minha próxima visita, irei te mostrar o que esse reino vai fazer por nós, tá bom? Então agora vamos fazer a análise da lição número 4. Prepare as pessoas para entender o texto. Então deixe claro o motivo de você ler um texto e como você pode fazer isso. Pense no ponto que você quer destacar, mostre que tudo que você diz vem da palavra de Deus e deixe a pessoa curiosa. Então percebemos que na apresentação, Raabe ela fez exatamente isso. Antes da leitura do texto, ela mostrou o que o texto iria falar, que era Jesus ensinando no monte, e uma passagem bem conhecida que Esther ela já sabia qual era, né? E depois do texto, Raabe ela fez algumas perguntas para realmente enfatizar na Esther que o reino de Deus traria bênçãos para a terra. Então, ao fazer isso, podemos dizer que Raabe ela saiu muito bem em sua designação. E se pegarmos também as informações da brochura Melhore, com certeza também faremos uma boa parte. E vamos juntos agora preparar a nossa revisita, que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, mostre para a pessoa como encontrar informações no site jw.org. Depois, nós iremos fazer a análise da lição número 15. Então podemos iniciar assim. Raabe, ela diz:
Boa tarde, Esther. Conforme combinamos, aqui estou. Então Esther, ela diz: Boa tarde, Raabe. Que bom que você veio. Pode entrar. Raabe, ela continua: Muito bem, Esther. Conforme vimos na semana passada, o reino de Deus ele vai trazer benefícios para a terra. E ficamos de ver hoje o que o reino de Deus vai fazer por nós. Embora muitas pessoas acreditem que vão morar no céu, e a palavra de Deus dá realmente base para isso, mas a grande maioria das pessoas ficarão na terra. Pois se não fosse assim, para que pedir na oração do Pai Nosso que venha o reino de Deus? Concorda? Então Estela diz: sim, se pedimos que venha reinar, terá que haver pessoas. Faz sentido. Então Raabe, ela diz: muito bem. Sendo assim, veja o que o reino de Deus fará por nós. Descrito em Mateus 14, 19 e 20. Você pode ler, por favor. Então, após a leitura, Raabe continua: Obrigado pela leitura. Talvez você esteja se perguntando: o que esse versículo tem a ver com o reino de Deus? Bem, para nós, no futuro, Jesus será o rei do reino de Deus, certo? Então Estela diz: com certeza, somente ele é capaz. Então Raabe continua: muito bem. Então, assim como ele fez um milagre e alimentou a todos, sobrando ainda 12 cestos, já imaginou do que ele será capaz? Esther, ela diz: acho que foge à nossa capacidade de imaginar. Raabe continua: concordo, mas percebemos que durante a sua vida aqui na Terra, ele deu vislumbres do que ele fará no futuro, e isso nos enche de esperança. Algo que pode lhe ajudar a obter mais informações sobre esse assunto é acessando o nosso site oficial jw.org. Veja só como é fácil. Aqui você abre a página principal, você pode vir aqui em cima e escrever o assunto que você quer encontrar. Todos os assuntos são baseados na palavra de Deus. Se você me permitir, posso voltar aqui no próximo sábado e responder a seguinte pergunta: quando o reino de Deus vai governar a terra? E podemos usar o site para encontrar a resposta junto com a palavra de Deus. Então Esther, ela diz: tá ótimo, vamos combinar. Vamos fazer agora a análise da lição número 15, fale com convicção. Então o que você deve fazer? Mostre que você tem certeza de que o que está dizendo é verdade e é importante. Então como pode-se fazer isso? Prepare-se bem, escolha as palavras que mostrem convicção e mostre que você tem certeza. Percebemos na designação que Raabe, ela fez exatamente isso. Então você pode mostrar convicção quando você chegar na parte, provavelmente lá no final, a última fala de Raabe, logo no início ela diz assim, ó: Mas percebemos que durante a sua vida aqui na Terra, ele deu vislumbres do que fará no futuro, e isso nos enche de esperança. Então essas falas, você pode falar com mais convicção, para que assim possa adaptar aqui essa lição número 15. E com certeza a boa preparação, o quanto você mostra interesse no assunto, vai fazer com que realmente as pessoas percebam que você está também bem preparada. Se fizer assim, pode ter certeza que você fará uma boa parte. Muito bem, então vamos iniciar a nossa preparação. Raabe, ela diz assim: Muito bem, Esther. Com certeza Jesus teve muito trabalho para pregar as boas novas. E como fomos beneficiados por causa disso, não é verdade? Então Esther diz: com certeza. Raabe continua: Maravilha. Agora no ponto 5, veremos verdades importantes que foram ensinadas por Jesus Cristo. Jesus, além de pregar as boas novas sobre o reino de Deus, Jesus deu conselhos muito bons. Vamos fazer a leitura de 2 textos e depois iremos responder a 2 perguntas. O primeiro texto,
que vamos ler é Mateus 6, 14, o 34 e depois 7, 12. Você pode ler 6, 14 e 34 e eu vou ler o 7, 12. Então, Esther faz a leitura de um, você faz a leitura de outro e depois Raabe continua. Muito bem. Com esses dois textos na mente, a primeira pergunta é: que bons conselhos Jesus deu nesses versículos? Então, Esther, ela diz: Jesus nos ensina 3 pontos importantes. Precisamos perdoar para poder ser perdoados. Não precisamos ficar preocupados com o que vai acontecer no dia seguinte, pois Deus cuidará de nós. E se quisermos que outros nos façam o bem, precisamos fazer também. Raabe, ela diz: certinho. Você acha que isso realmente se faz necessário? Então Esther, ela diz: com certeza, se pararmos para pensar, é a realidade da vida, mas só nos damos conta disso quando passamos pela situação. Raabe, ela diz: verdade. Às vezes o que atrapalha muito esse processo é o individualismo. A pessoa quer ser o centro e nada mais importa. Vemos aqui que não é assim que funciona. A outra pergunta, Esther: você acha que esses conselhos podem ajudar as pessoas hoje? Então Estela diz: com certeza. Se todos tentassem aplicar essas sugestões, teríamos um mundo melhor. Raabe, ela diz: isso é verdade. Imagine se todos tentassem perdoar aqueles que fazem o mal. Será que haveria tanta violência? Esther, ela diz: claro que não. Raabe continua: isso mesmo. Imagine, Esther, quando o reino de Deus estiver derramando as bênçãos do seu reino sobre a terra. Com certeza teremos paz, tranquilidade. Fica até difícil de imaginar, não é verdade? Esther, sim, mesmo porque nunca vivemos uma situação assim. Raabe, ela diz: exato. Mesmo assim, a confiança na palavra de Deus nos dá certeza dessa realidade. Vamos ver agora o que os milagres de Jesus nos ensinam. Então aqui a gente finaliza a nossa apresentação e agora podemos fazer a análise da lição número 16. Concentre-se em coisas positivas. Então o que você deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema, e fale de coisas que encorajem as pessoas. Então não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Percebemos que foi exatamente isso que Raabe fez. Ela focou no que o reino de Deus vai fazer por nós, independente das dificuldades que o mundo tenha, e usou a palavra de Deus para que pudesse responder a essas perguntas. Então podemos ter certeza que Raabe, ela foi muito bem na sua designação. Então, meus queridos irmãos e amigos, obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.